Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Martins, sou professor de Geografia e hoje eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre os conceitos e categorias da Geografia. Eles são fundamentais, são essenciais para tu compreenderes um pouquinho alguns conceitos dessa ciência que tem por objetivo estudar o que o próprio nome já diz, geo, terra e grafia, a escrita da Terra ou o estudo da Terra, mais ou menos nesse sentido que essa ciência ela busca traçar seus objetivos, fazer seus comentários e análises, certo? Então fica comigo, se tu gostou do vídeo, se você gostar do vídeo, compartilha, deixa o like, comenta se tiver alguma dúvida, que assim que for possível, eu respondo essa tua dúvida ou esse teu comentário, beleza? Vamos lá. O que a geografia estuda? Para a gente começar esse vídeo, a gente precisa saber o que a geografia estuda. Como eu disse para vocês anteriormente, é a ciência que estuda a Terra, certo? E o objetivo principal dessa ciência é estudar a relação entre a sociedade e o meio. Ela não vai estudar apenas o meio, certo? Os processos naturais e nem só a sociedade. Essas ciências, essas outras ciências que estudam separadamente, são conhecidas como geologia, como sociologia, filosofia, beleza? Já a geografia, ela lembra um pouquinho lá da teoria dos conjuntos. Ela fica bem no meio e estuda essa relação, certo? E ela aborda principalmente o espaço geográfico, que é o espaço onde justamente há essa relação entre a sociedade, os seres humanos, a população e o meio, como eles se comportam, como a sociedade influencia o meio, como o meio influencia a sociedade, justamente essa relação, beleza? Então, eu coloquei uma imagem aí justamente exemplificando um pouquinho o que eu acabei de te falar. Por exemplo, observa aquela montanha ali com chuvas e tal. Será que toda e qualquer forma de ocupação é possível naquela região, naquele lugar, naquele território? Algo que a gente já vai ver mais à frente, certo? Então, justamente isso é o que a geografia estuda. A relação entre a sociedade e o meio. Fechou? Mas vamos lá. O primeiro deles é a paisagem. É uma relação em que podemos ver ou perceber. Ela é compreendida pelos 5 sentidos, meus amigos. Certo? O que seriam esses 5 sentidos? Ei, imagina quando tu vai para a casa da tua avó que mora no interior. Quando tu chega lá na casa dela, você consegue perceber o cheiro da terra molhada, da grama molhada, o cheiro daquela comida que ela está fazendo, as relações que acontecem e se perpetuam naquele local, certo? É uma coisa que você consegue ver, perceber utilizando a visão, utilizando o tato, utilizando o olfato. Ela é perceptível através dos 5 sentidos, certo? Paisagem compreende elementos do espaço geográfico. Olha como eu coloquei para vocês aí. Essa localidade, ela mostra justamente essa relação entre meio e sociedade. E é uma representação das relações que ocorrem naquele local. Beleza? Por exemplo, muito provável que essa localidade se desenvolveu próximo a esse rio, a esse canal, justamente por conseguir ter acesso à água. Então já é um exemplo da relação entre meio e a sociedade. Beleza? Continuando, vamos lá. Olha aqui, ó. Nessa paisagem a gente consegue compreender o quê? A paisagem urbana, aquela paisagem. Se eu te perguntar o que vem na tua cabeça quando você fala sobre. Quando você analisa a paisagem urbana, observa rapidamente a paisagem urbana. Consegue perceber que você remete a fluxo de pessoas, mercadorias, serviço, trânsito, barulho, fumaça, sujeira? Todas essas características que eu falei para vocês remetem à paisagem urbana. Em contrapartida, observa isso aqui, ó.
a paisagem natural, onde já mostra para você o meio quase que inerente aos processos sociais que estão presentes nessa paisagem. Aí, o verde ainda é muito presente, a calmaria também, bastante diferente do que você consegue perceber ou analisar naquela primeira imagem, certo? Da paisagem urbana. Bora para o próximo conceito? É o conceito de território. São espaços inseridos em uma relação de poder. E presta atenção, para ser território precisa ter limites, fronteira. Naquele local precisa haver uma soberania. Por exemplo, o Brasil. O nosso país, Brasil, ele tem limites, tem fronteiras e existe uma soberania. O governo propõe uma série de leis, de regras perante aquele território, dentro daquele território, certo? Em contrapartida, a Argentina ela já tem algumas leis diferentes, já tem regras diferentes naquele país. Fechou? Tranquilo? Tudo bem? Território bem simples. Por exemplo, na minha casa é o meu território. Quem manda lá sou eu, certo? Lá, quem diz as regras que acontecem, que vão ser utilizadas, que vão acontecer na minha casa, sou eu. Naquele território, eu exerço aquela soberania. E naquele território, na minha casa, há uma série de limites para onde eu vou exercer as minhas funções, certo? O outro é o conceito de região. E presta muita atenção. São áreas com características semelhantes. Fechou? E eu posso... O que é o conceito de região? Região significa dividir com critério, certo? Imagina uma sala de aula aí. E aí eu chego lá na sala de aula e falo assim, galera, vamos dividir a turma. Vamos dividir em quem tirou nota baixa e tirou uma nota alta ou tirou uma nota boa. Percebe comigo que para um lado da sala eu vou ter alunos que tiraram notas baixas e eu vou desenvolver estratégias para melhorar as notas deles. E para o outro lado eu vou ter os alunos que tiraram uma nota boa. E aí, claro, eu também vou desenvolver estratégias para que aquela nota se mantenha, continue boa. Mas percebe comigo que eu dividi a sala utilizando um critério, o critério notas. É basicamente o que esse conceito ele busca representar. Região é dividir com critério. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. É uma divisão com critério. Por exemplo, o clima, vegetação, a regionalização feita pelo IBGE, uma regionalização a partir das zonas climáticas. Ei, observe essa imagem comigo aí. A primeira imagem mostra a regionalização feita pelo IBGE. Fechou? Onde ele diz que nessas regiões elas possuem características semelhantes, características vegetais, climáticas, econômicas, enfim. Já na segunda imagem, a do Pedro Pinchas Geiger, ou Pedro Geiger, como você queira chamar, ela já dividiu o Brasil em mais ou menos 3 Brasis e chamou essa região de Amazônia, dividiu o Brasil em 3 regiões. A primeira delas a Amazônia, a segunda delas a Nordeste e a região Centro-Sul, onde ele considera que essas 3 regiões, diferentemente uma da outra, possuem características semelhantes. Por exemplo, ele diz que uma boa parte do Mato Grosso possui características semelhantes com o estado do Pará, o estado do Amazonas, do Acre, enfim. Outro exemplo, olha o Nordeste ali. Ele insere o norte de Minas Gerais na região Nordeste. Ou seja, ele diz que o norte de Minas Gerais tem características semelhantes, mais semelhantes à região nordestina. Pode ser clima, pode ser uma relação econômica, pode ser uma relação pessoal. Enfim, são vários critérios que eles podem utilizar. Olha outro exemplo aí, Clima. O Brasil foi dividido a partir do critério climático. Quer um outro exemplo? Olha aqui. Desculpa. Aquele lá é vegetação. Esse aqui é
é clima equatorial, tropical, semiárido, subtropical. Fechou? Lugar. Lugar é um outro conceito muito importante para a geografia. Muito importante para o espaço geográfico. Observa comigo. Coloquei para ti resumidamente o que é lugar. É o espaço, são espaços familiares onde há uma relação de identidade ou uma relação afetiva. Há uma relação relativa. Fechou? Olha aí, coloquei uma imagem lá do elevador Lacerda de Salvador. Concorda que para o morador de Salvador, o soteropolitano, ele tem uma relação afetiva com a cidade dele? E olha outra imagem aí. Eu coloquei uma imagem do interior da cidade da minha avó, no interior do Pará, Almeirim. Nessa cidade, a minha mãe, por exemplo, já tem uma relação afetiva com essa cidade. Ao final do ano, ao final de todos os anos, ela busca visitar essa cidade. Lugar representa relação de identidade, relação afetiva. Fechou? Olha mais exemplos aí. A orla da Universidade Federal do Pará. Concorda que, para mim, eu tô afirmando isso, a UFPA, a orla da Universidade Federal do Pará, tem uma relação de... Ela possui uma relação afetiva para mim. Outra, uma casa, né, num sítio, para as pessoas que moram ali ou visitam aquele local, há essa relação afetiva de boas memórias, há uma relação de identidade. Fechou? E aqui eu coloquei uma questão para ti que caiu no Enem. Bora dar uma lida comigo? Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, ou seja, aquilo que você percebe, principalmente pelos 5 sentidos, apresenta uma dimensão o quê? Uma dimensão simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Se a gente perguntasse aqui que conceito um outro conceito que poderia ser utilizado, qual conceito você colocaria? Coloca aí nos comentários, certo? Mas ele pergunta além de existir como forma concreta, o que a paisagem, segundo o autor desse texto, ele busca transmitir? O que ele busca passar? Uma relação simbólica, de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Se ele te perguntasse qual conceito está sendo trabalhado aí exatamente, concorda comigo que eu poderia marcar o conceito de lugar? Onde eu acabei de falar para vocês que é aquele espaço onde uma relação subjetiva, uma relação afetiva. Então é isso, galera. Agradeço. E se tu gostou do vídeo, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo, dá um like que vai ajudar bastante na produção desses conteúdos. Beleza? Um abraço, valeu e tchau!